Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma grande aula. Hoje nós vamos abordar o assunto Caixa Econômica Federal. Professor, Caixa Econômica Federal, sim. Conhecimentos bancários, claro, né? Nós estamos estudando o que é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos estudando exatamente aqui, ó, bancos e caixas econômicas, ou seja, a Caixa Econômica, a primeira informação importante que você deve saber, faz parte do quê? Do sistema operativo do Sistema Financeiro Nacional e está sobre aí normatização, fiscalização do Banco Central do Brasil e, claro, também do Conselho Monetário Nacional e, claro, alguns títulos de capitalização aí, de captação aí via valores mobiliários, pela Comissão de Valores Mobiliários também, né? Caixa Econômica Federal, as caixas econômicas, eu vou falar Caixa Econômica Federal porque só tem uma Caixa Econômica hoje aí existente no país, né? O que acontece? A Caixa Econômica, ela participa, ela faz parte do seleto grupo que nós chamamos de instituições financeiras monetárias, ou seja, são aquelas instituições que são autorizadas a receber o tesouro, o chamado depósito à vista, né? Junto a essas instituições, nós temos os bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito e bancos comerciais cooperativos, que também têm essa autorização de receber os depósitos à vista, né? Vamos lá, Caixa Econômica Federal, seguindo aí a nosso roteiro, o professor buscou aí como fundamento dessa aula lá o site do Banco Central do Brasil. Então está aqui o site do Banco Central do Brasil e a gente colocou isso aqui em uma letra um pouco maior para ficar fácil o entendimento. Vamos lá. Caixa Econômica Federal e outras caixas econômicas, né? Esse outras caixas econômicas é interessante. Vem comigo aqui. Primeiro, a Caixa Econômica Federal, criada em 1861, está regulada pelo Decreto 759 de 69, como empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, né? E aí, professor? Estudo integrativo, né, cara? Ministério da Fazenda. Vamos lá, vamos ver se você está ligado nos nossos estudos. Essa palavra Ministério da Fazenda já apareceu em aulas anteriores, né? Quais? Aonde que apareceu? Primeiro, o presidente do Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda, está lá. Nós vimos o seguinte, que o Banco Central do Brasil está vinculada, é uma autarquia que está vinculada aonde? No Ministério da Fazenda. Nós vimos também o seguinte, nós vimos que a Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia em regime especial, também está vinculada aonde? No Ministério da Fazenda. Vimos que o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional também faz parte do quê? Da estrutura do Ministério da Fazenda. E a Caixa Econômica Federal, ela é o quê? Não é uma autarquia, atenção, isso já foi cobrado em prova de concurso. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. E essa empresa pública também está vinculada aí ao Ministério da Fazenda. Trata-se de instituição assemelhada aos bancos comerciais, né? Olha aí. Então, a Caixa Econômica, ela é o quê? Ela parece muito com os bancos comerciais. Professor, por quê, professor? Porque eu digo que quase todos os produtos oferecidos pelos bancos comerciais, a Caixa Econômica também oferece, né? Podendo captar depósito à vista, ok? Realizar operações ativas e efetuar prestações de serviço, né? Tudo bem, professor. Se as caixas econômicas assemelham com o banco comercial, por que Caixa Econômica? Porque a Caixa Econômica tem algumas atribuições que os bancos não podem ter. E é exatamente isso que o examinador quer saber de você. Uma característica distintiva da Caixa, ou seja, somente ela, né, é que ela prioriza nas suas atividades a concessão e financiamentos de quê? A programas e projetos nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, transporte, urbanos e esporte. Então, a Caixa Econômica tem o quê? Tem uma característica social
mais assim aprofundada, mais acentuada que os bancos comerciais, ok? Vem comigo, a aula aqui é longa, temos muitos assuntos importantes. Pode operar com crédito direto ao consumidor, financiando bens de consumos duráveis, emprestar sob garantia de penhor industrial e caução de títulos, bem como o monopólio do empréstimo sob penhor de bens pessoais e sobre a consignação de bens, monopólio de vendas de bilhetes de loteria federal. Claro que nós vamos voltar nesse assunto durante a aula, mas uma coisa que você já tem que fixar e memorizar, que isso pode cair na prova. Loteria Federal. É o quê? Concessão exclusiva da Caixa Econômica Federal. É monopólio. Penhor de bens, cara, né? Penhor de bens pessoais. O que é isso? É aquele penhor bancário que tem lá, aquele penhor de joias, que todas as cidades, todas as capitais aí tem uma agência da Caixa Econômica que realiza essas operações de penhor, né? Eu já vi isso aí na minha casa, minha mãe usava muito esse tipo de crédito. Então, são monopólio. Monopólio é uma exceção. Eu sempre digo para vocês que examinador adora o quê? Examinador adora novidade, adora exceção. Monopólio é uma exceção, né, do monopólio. E o que? Ele adora também o quê? Números, né? Vem comigo aqui. Além de centralizar o recolhimento e posterior aplicação de todos os recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, o nosso FGTS, integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SPBE, e o Sistema de Financiamento Habitacional, né? 3 coisas importantes da Caixa Econômica. Primeiro, vai ser o quê? O gestor do FGTS, ok? Ele integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Nós vamos ver isso durante essa aula. Esse Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo foi criado em 66, salvo engano, e nós temos 4 instituições que compõem o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo nos dias de hoje. E o Sistema Financeiro de Habitação, aí, principalmente com a extinção do BNH. Nós vamos aprofundar esses assuntos aqui. Isso aqui, tudo aqui é o que está escrito na onde? Lá no site do Banco Central, leitura obrigatória. Por que é leitura obrigatória? Porque o examinador pode pegar um Ctrl+C aqui e mandar na prova, né? E, finalmente, atualmente não há no Brasil caixas econômicas estaduais, né? Embora que os estados possam constituir aí suas caixas econômicas, mas, infelizmente, aí, nós não temos mais aí caixas econômicas estaduais, lamentavelmente, né? Ok, bacana, tá aí. E aí, professor, vem comigo, né? A nossa proposta pedagógica aqui é sempre de encontrar um material didático na qual o examinador retira as questões de prova. Então, seguindo esse raciocínio, nós já vimos aqui a parte do Banco Central. Ok, acabei de terminar. E concluir agora, professor, a lei, né? A lei, cara. A Caixa Econômica é importante, principalmente no setor do FGTS, de loteria e de habitação, né? Então, é o seguinte, a Caixa Econômica, isso você deve saber, foi criado pelo Decreto-Lei número 759 de 69. Olha só a emenda da lei. Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública, Caixa Econômica Federal, e dá outras providências. Então, vamos lá rapidamente. No artigo 1º, para você a gente ter aí, para fixar o conteúdo, fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal, CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública. Atenção, o Banco do Brasil, ela é uma sociedade de economia mista. Os demais bancos, eles são o quê? São uma SA, são sociedades anônimas, e a Caixa Econômica é uma empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, tá? Ela é de direito privado, mas é considerada uma entidade pública no sistema financeiro nacional, com patrimônio próprio e autonomia administrativa vinculada ao Ministério da Fazenda. A Caixa Econômica terá sede e foro na capital da República e jurisdição em todo o território nacional. Está aí para você, em todo o território nacional. O artigo 2º é o último artigo que nós vamos ler desse decreto. Por quê? Porque aqui fala a finalidade da Caixa Econômica. E as questões de concurso estão cobrando essas finalidades. Então, você tem que estudar aí pontualmente, cara. Finalidade. Primeira finalidade. O que pode acontecer? Receber em depósito sob a garantia da União,
economias populares, incentivando os hábitos de poupança. Então, primeira finalidade da Caixa Econômica está aqui, a poupança, né? Então, olha só, vou ler de novo, cara. Receber em depósito sobre a garantia da União, economias populares, incentivando os hábitos de poupança. Receber. Então é o seguinte, você lá economizou R$2.000, a sua economia popular. Você vai pegar esses 2.000 e você vai lá abrir uma caderneta de poupança na Caixa Econômica. Essa caderneta de poupança da Caixa Econômica você pode ficar seguro. Porque se a Caixa quebrar, pode quebrar, né? Principalmente com interferências políticas aí, né? O que acontece, cara? O que acontece? Aquela poupança sua está sob garantia da União. De novo, receber em depósito sobre a garantia da União, economias populares incentivando os hábitos de poupança. Então, a Caixa Econômica é o grande recebedor de poupanças aí no Brasil todo. B. Conceder empréstimos e financiamentos de natureza assistencial, cooperando com as entidades de direito público e privado na solução dos problemas sociais e econômicos. Ou seja, as caixas econômicas aí, a Caixa Econômica em si, ela tem sim esse foco social, né? Assistência social, problemas sociais e econômicos da nossa sociedade. C. Operar no setor habitacional, grande atuação da Caixa Econômica, né? Caixa Econômica hoje, a Caixa hoje, eu digo para vocês que é o maior operador do sistema habitacional brasileiro, né? Operar no setor habitacional como sociedade de crédito imobiliário e principal agente do Banco Nacional de Habitação, BNH, com o objetivo de facilitar, promover a aquisição de sua casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população. Tá? E aí, professor, nós vamos explicar esse cara aqui para você. Tá? Primeira coisa, então já falei, ela atua fortemente no setor habitacional, aí nós temos aí já vários exemplos, não precisa nem o professor reforçar isso, que você já sabe disso. Outra informação importante que está no decorrer da aula, mas já vou antecipar para vocês, porque veio aqui para o slide, principal agente do Banco Nacional de Habitação. O Banco Nacional de Habitação é o famoso BNH. O BNH, infelizmente, saudade do BNH, ele foi extinto em 1986. Cara, não deveria ser extinto esse cara. Muito importante, né? E o BNH, ele foi extinto e as suas atribuições foram 100% incorporadas pela Caixa Econômica, né? E detalhe, então, Caixa Econômica tem foco habitacional? Tem. Só que o foco habitacional, isso cai em prova de concurso, é o quê? Especialmente pelas classes de menor renda da população. Tá. E a de maior renda, professor? Normalmente, as sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. São as duas entidades aí também que vão estar atuando nesse segmento habitacional com um foco maior de maior renda. Menor renda, Caixa. Menor renda, Caixa. Maior renda, sociedade de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. Explorar com exclusividade o serviço da Loteria Federal no Brasil e da Loteria Esportiva Federal nos termos da legislação pertinente. Loteca, né? Exercer o monopólio das operações sobre os penhores civis com caráter permanente e da continuidade. Essa letra D e a letra E são os assuntos mais cobrados num concurso referente à Caixa Econômica. Por quê? São exceções. Explorar com exclusividade, exercer o monopólio, né? Exclusividade de quê? Loteria. Monopólio, os penhores civis com caráter permanente ou da continuidade. F. Prestar serviços que se adaptem à sua estrutura de natureza financeira, delegados pelo governo federal ou por convênio e outras entidades ou empresas. G. Realizar no mercado financeiro, como entidade integrante do sistema financeiro nacional, quaisquer outras operações no plano interno ou externo, podendo estipular cláusulas de correção monetária
observadas as condições normativas estabelecidas no Conselho. Ou seja, realizar no mercado financeiro, atenção, como entidade integrante do Sistema Financeiro Nacional, quaisquer outras operações no plano interno ou externo. Ou seja, o que está acontecendo aqui, cara? Aqui, ó, isso aqui foi incluído em 1973, né? Esse aqui, o item aqui, ó, vou falar aqui para vocês, o item G, tá? O item H e o item I foram o quê? Eles foram incluídos em 1973. Professor, o que diz esses itens aqui, ó? É principalmente o item anterior e o H. Ele fala o seguinte, ó, o anterior está dizendo o seguinte, cara, lá no começo eu não falei para vocês que a atuação da Caixa Econômica Federal se aproxima muito das competências dos bancos comerciais? Essa alteração da legislação que autorizou e possibilitou que a Caixa Econômica tivesse essa grande atuação hoje aí como um banco, como fosse um banco comercial, né? Tá lá, tá certo? Com certeza, mais um concorrente na praça, né? Realizar no mercado de capitais, aqui já parte da Comissão de Valores Imobiliários, o mercado de capitais e valores imobiliários, para investimentos ou revenda, as operações de subscrição, aquisição, distribuição de ações, obrigações e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, observadas as condições normativas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. E, finalmente, realizar, na qualidade de agente do governo federal, por conta e ordem deste e sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional, quaisquer operações ou serviços nos mercados financeiros e de capitais que lhe forem delegados mediante convênio, né? Ou seja, a Caixa Econômica hoje tem uma grande atuação aí no sistema financeiro nacional, uma instituição muito importante. Cai em concurso? Cai, vem comigo. Bampará, 2015, cargo de escriturário. A Caixa Econômica Federal é uma instituição semelhante aos bancos comerciais, podendo captar depósitos à vista, realizar operações ativas e efetuar prestações de serviços. Uma característica distintiva da Caixa é que ela prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos a programas e projetos nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte. Com essa informação, assinale a alternativa correta a respeito da finalidade da Caixa Econômica Federal. Daqui até aqui, esse cara aqui, no mundo de concurso, é chamado de texto ilustrativo. Texto ilustrativo. Esse texto ilustrativo aqui foi 100% retirado. Opa, daqui até aqui. Foi retirado da onde? Ó, do site do Bacen. O site do Bacen está lá. Agora, quando ele fala, tá, a respeito da finalidade da Caixa Econômica Federal, ele quer que você encontre uma das alternativas que estão previamente previstas aonde? Ó, lá no Decreto-Lei 759 de 69, onde autorizou o Poder Executivo a criação da Caixa Econômica Federal. Está lá. Ó, finalidade, está lá. Então, se estuda na fonte, cara. O cara que vai, ele conhece Caixa Econômica, bacana, tem conta lá, tem poupança lá, mas se ele não tem esse conhecimento específico, ele não faz uma questão como essa. Vamos lá. Exercer o monopólio, vou até apagar aqui que eu vou ler esse cara. Ó. Exercer o monopólio das operações sobre penhores civis com caráter permanente e da continuidade. Vou voltar aqui, ó. Rapidão aqui, ó. Exercer o monopólio das operações sobre penhores civis com caráter permanente e da continuidade. Está aqui. Exercer o monopólio das operações sobre penhores civis com caráter permanente e da continuidade. Ou seja, Ctrl+C e Ctrl+V. Viu, gente, como é que fica competitivo? Você tem que estudar de onde o examinador retira as questões de prova. Então, ou seja, o decreto, número 759 de 69, gente, o artigo 2º você tem a obrigação de ler ele 10 vezes. 10 não, né? 3 leituras assim bem concentradas, você não erra uma questão dessa. B. Explorar em parceria com bancos comerciais os serviços de loteria. Errado. Por quê? Porque ele tem exclusividade na loteria. C. Conceder empréstimos e financiamentos aos representantes do Sistema Financeiro Nacional, cooperando com as entidades de direito privado nas soluções sociais.
Está errado aqui. Ele tem que emprestar dinheiro para a sociedade, não para as entidades do sistema financeiro. Ele mudou aqui, né? Receber em depósito sob garantia da União, economias populares incentivando os hábitos de aplicações no mercado de capitais, cooperando assim com o desenvolvimento industrial e nacional. Está errado, né? Aqui, receber, olha só, é receber, tá, em depósito sob garantia da União, ok? Isso aí é um inciso, a letra A. Economias populares, ok? Incentivando os hábitos de aplicações no mercado de capitais. Está errado. Não é no mercado de capitais. O mercado de capitais o que é o mercado de capitais? São os valores mobiliários, ações, debêntures, bônus, né? Commercial papers, né? Esses caras que são o quê? São valores comerciais, né? Então está errado. E operar no setor industrial como sociedade de crédito e principal agente do Banco Nacional de Desenvolvimento. Não. Está errado. Ele é o principal agente do Banco Nacional de Habitação. Banco Nacional de Desenvolvimento é o BNDES, tem nada a ver. Então, aqui, a questão letra A, questão muito fácil, muito tranquilo. Bacana? Vamos continuar. Base Assis Gran Rio 2015, cargo escriturário. A Caixa Econômica Federal é uma instituição bancária sob forma de empresa pública, na qual exerce um papel fundamental no desenvolvimento urbano e da justiça social no Brasil. Bacana, tranquilo. Com forte atuação no financiamento habitacional, a Caixa não atua como, ou seja, não atua como. O examinador quer que você saiba em quais os momentos, em que ele vai estar atuando. Letra A. A sociedade de crédito imobiliário, ele atua sim como crédito imobiliário, está errado, né? B. A Caixa, agente do governo federal dos mercados financeiros e capitais, sim, ele é autorizado ser, né, inclusive houve uma alteração no decreto 7.599, né, na qual ele autorizou a Caixa a ser um agente aí financeiro também, então está correto. Letra C, agência de fomento de desenvolvimento. Gente, agente de fomento de desenvolvimento, o que acontece? Agência de fomento de desenvolvimento, vou explicar um pouquinho esse cara aqui para vocês, olha só. Olha só. Nós tínhamos no Brasil, até pouco tempo atrás, vários bancos estaduais, né? E esses bancos estaduais, eles tinham aqui uma atuação muito forte como banco de desenvolvimento, para desenvolver as economias regionais. Esses bancos de desenvolvimento, eles foram o quê? Eles foram extintos, né? E os estados, para preencher esse espaço muito importante, que é o fomento aí regional, criaram essas agências de fomento de desenvolvimento. A Agência de Fomento de Desenvolvimento tem um foco de atuação regional e a Caixa tem um foco de atuação nacional. Logo, é a letra C, está errada, né? Letra D, vem comigo. Agente operador e financeiro do FGTS, sim, tem a tutoria do FGTS, correto. E banco comercial, com certeza, atua aí muito como banco comercial. Tem todos os produtos do banco comercial, a Caixa Econômica oferece também. Questão difícil essa aí, cara, hein? Letra C, o cara, para fazer uma questão dessa aí, tinha que ter assistido aí, no mínimo metade das minhas aulas para ter essa compreensão. Valeu? Vamos lá. Caixas Econômicas Federais, né? Vamos continuar o texto aqui. Tanto a Caixa Econômica Federal como as demais caixas econômicas são instituições financeiras públicas que atuam de forma autônoma e apresentam um objeto claramente social. Gente, você tem que colocar. Ele, sim, atua na área comercial, mas tem um objeto social, com certeza, né? É classificada como órgão auxiliar do governo federal na execução da política creditícia, principalmente no que tange à concretização das políticas de governo federal para a habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, né? Vamos lá, gente. Questão de concurso aqui, cara. Vou ler de novo, explicar passo a passo para vocês não errarem na prova, né? Vem comigo aqui, rapidinho. Ele é um órgão auxiliar. O órgão auxiliar, quem auxilia alguém em alguma coisa. Vai auxiliar quem? O governo federal. Na execução da política. Execução. Eu já vi várias provas de concurso que ele fala que é na elaboração, na formulação. Não, é na execução da política. Nunca se esqueçam disso. Várias provas de concurso. Tá?
Política creditícia, de dinheiro, claro, né? Caixa econômica, atuação como um banco, principalmente no que tange a concretização das políticas do governo para habitação popular, baixa renda, saneamento básico e infraestrutura urbana, né? São as 3 grandes áreas aí de financiamento do governo federal. Aí eu digo, da Minha Casa Minha Vida, passa aqui na habilitação popular. Aí o tal das obras do PAC, lembra das obras do PAC saneamento? Ó, passa por aqui, infraestrutura. Quando vem um prefeito lá, qualquer município, bate lá em Brasília, eu quero aí um viaduto, vem um dinheiro, esse dinheiro vem via Caixa Econômica, infraestrutura básica. Então, grande parceiro no governo para o que? Grande parceiro no governo, principalmente em crédito, dinheiro, financiamento, para concretizar essas ações, hein? Tá? Vem comigo aqui. Agora a gente vai entrar num assunto aqui, exclusivamente Caixa Econômica, porque eu vou ampliar um pouquinho o assunto para falar do sistema de habitação nacional de habitação. No que se refere ao sistema financeiro de habitação, hoje administrado pela Caixa, torna-se interessante relatar algumas considerações. Vamos lá, muito importante. O sistema foi criado em 1964. Então, em 1964, sabiamente, tá, magistralmente, aí, parabéns para quem fez isso, criou o Sistema Financeiro Habitacional, com o intuito de desenvolver o segmento da construção civil no país e promover, ao mesmo tempo, melhores condições para a aquisição da casa própria, né? Então, vamos lá. 2 coisas. Então, criou o Sistema Financeiro Habitacional, 2 objetivos. Primeiro, desenvolver o segmento da construção civil, com certeza, né? E, ao mesmo tempo, melhores condições para a aquisição da casa própria, né? Porque todo trabalhador, todo mundo que trabalha, né, cara, hoje em dia, o sonho de consumo do cara é o celular, primeiro, né? Mudou. Então, o sonho de consumo do cara hoje é o celular. E, inclusive, tem que ter seguro para celular, né? O segundo desejo de consumo é o quê? O carro. O terceiro é a casa, né? Claro, dos 3, o mais difícil é a casa. Então, assim, o governo sabiamente falou, nós temos que incentivar isso, né? Então, criou o Sistema Financeiro de Habitação. Inclusive o seguinte, o Sistema Financeiro de Habitação é aquele setor, aquele segmento que movimenta aí maior parte dos recursos da nação, com certeza, incentiva tudo, né? Inicialmente, o órgão executivo e fiscalizador desse sistema foi o BNH, Banco Nacional de Habitação, mais tarde extinto, em 1986, sendo todo o sistema incorporado pela Caixa Econômica Federal, né? E aí, prof, vamos com calma. Então, nós tínhamos aqui, o sistema foi criado quando? Em 64. Em 64, criou-se também o BNH, o Banco Nacional de Habitação. O BNH era um órgão, era o responsável, ele era o órgão executivo e fiscalizador. Só que, infelizmente, né, até hoje, cara, infelizmente o BNH foi extinto, né? Lamentavelmente, eu confesso para vocês que se eu pudesse, eu ia reviver esse cara como uma fênix, né? Um BNH muito importante. Olha como que seria importante um órgão específico de habitação, né, no Brasil, cara. Seria fantástico isso. Extinguiu o BNH e pegou todas as atribuições do BNH e levou para onde? Para a Caixa Econômica Federal. E isso é cobrado em concurso. Você tem que saber disso. Então, a Caixa assumiu as seguintes atribuições do BNH: de orientar, disciplinar e controlar o sistema financeiro nacional. A Caixa disciplina o acesso das instituições de crédito imobiliário ao mercado nacional de capitais. Manter os serviços de redesconto e de seguros para garantia das aplicações do sistema financeiro de habitação e dos recursos a eles entregues, assegurando a liquidez do sistema. Estabelecer as condições gerais a que deverão satisfazer as aplicações do Sistema Financeiro Nacional, Sistema Financeiro de Habitação, quanto a limites, riscos, prazos, condições de pagamento, juros e garantias, né? Ou seja, normatiza, regula todo o sistema de habitação. Fixar os limites mínimos de diversificação
de aplicações a serem observadas pelas instituições integrantes do sistema, assim como os limites de emissão e as condições de colocação e vencimento das letras imobiliárias. Letras imobiliárias é um grande instrumento de captação de recursos, principalmente aí nas sociedades de crédito imobiliário, para a captação de recursos para aplicar, claro, o setor habitacional. Prestar garantias em financiamentos obtidos no país ou no exterior pelas instituições integrantes do sistema financeiro de habitação após prévia autorização do Banco Central, né? Então é o seguinte, né? Ela pode prestar garantia, né, de um empréstimo nacional ou internacional, né? Estimular e controlar a formação, a mobilização e a aplicação de poupança e outros recursos destinados ao planejamento, à produção e à comercialização de habitações, né? E nós temos aqui estimular o planejamento e a realização de obras e serviços de infraestrutura urbana e comunitária. E estimular a elaboração e implementação de projetos relacionados à indústria de material de construção civil, né? Então, ele tem projetos aí para a indústria de construção civil, né, que fabrica aí as coisas, né? Estimular a implantação de novos polos econômicos de penetração no espaço territorial do país, né? Então, essas aqui são o quê? As atribuições da Caixa Econômica em relação ao sistema financeiro de habitação. Toda e qualquer questão de concurso que for cobrada da habitação tem Caixa Econômica no meio, né? O que mais, professor? Para passar a régua, né? Para a gente saber mais aqui, passar a régua, né? Com a extinção do BNH, ele foi extinto em 1986, a Caixa incorporou. Limitou-se às instituições integrantes. Então, nós temos aqui o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né, que foi constituído em 66. E esse Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, nós temos hoje 4 entidades aí atuando. Nós temos as sociedades de crédito imobiliário, ok? Associações de poupança e empréstimo. Esses 2 itens aqui tem uma aula específica sobre o assunto, ok? Sociedade de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo. E temos a carteira imobiliária dos bancos múltiplos. Como assim, professor? Dos bancos múltiplos, né? Lembra-se, bancos múltiplos, ele pode ser com carteira comercial ou sem carteira comercial. Bacana. O banco múltiplo, ele pode ser banco de investimentos, banco de desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, não é isso? E o leasing, né? E atuação também, corretoras, né, aliás, nas financeiras e os leases, né? Então, carteiras imobiliárias, claro, né, fazendo um pouco de atribuição aqui do item 1, e, finalmente, a própria Caixa Econômica Federal. Tá? Nós temos aí que saber esses caras aqui. Tá? São os recursos captados por essas instituições, notadamente pelas cadernetas de poupança, que, somadas aos oriundos do FGTS, viabilizam o programa de investimentos geridos pelo Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, professor, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Sistema Financeiro de Habitação. Então, ele vai incentivar o quê? A construção civil e a aquisição da casa própria. Bacana. Grandes projetos? Grandes projetos. De onde que vem o dinheiro? O examinador vai querer saber isso de você. Primeiro, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Tá? Então, aí, a maioria dos recursos aí do Sistema Financeiro de Habitação são captados via o sistema FGTS, lembrando que a Caixa Econômica ela que administra o FGTS. Tem mais? Sim. Os recursos também captados pela caderneta de poupança são para financiar também o Sistema Financeiro de Habitação. Tem que saber isso, cara. Tem que decorar. Não sei como você vai fazer isso, mas você vai conseguir. Exercício, né? Caixa Econômica, CESP, 2009, cargo de escriturário. Após ter incorporado o Banco Nacional de Habitação, BNH, e o papel de agente operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, a Caixa passou a centralizar todas as contas de recolhedoras do FGTS existentes na rede bancária
e administrar a arrecadação desse fundo e o pagamento dos valores aos trabalhadores, né? E aí, professor, aí, o que ele está falando aqui? De algumas atribuições da Caixa Econômica Federal. Vem comigo. Na primeira coisa, é verdadeiro que a Caixa Econômica incorporou o BNH? Sim, a partir da sua extinção, em 86, a Caixa incorporou as suas atividades. Então, está correto, né? Então, esse item aqui, verdadeiro. E o papel de agente operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Exatamente, né? Então, a Caixa Econômica é o agente operador do Fundo de Garantia, inclusive do Fundo de Garantia. Esses são recursos aí que são captados, né? Que são destinados para aplicação de investimento no sistema habitacional. Outra informação, a Caixa passou a centralizar todas as contas recolhedoras do FGTS existentes na rede bancária, ok, aqui, e administrar a arrecadação desse fundo e o pagamento dos valores dos trabalhadores. O que acontece, né? Antes, né, nós tínhamos o BNH, esse BNH ele regulava aí todo o setor habitacional, tá? Bacana, com a incorporação. O que aconteceu? O serviço de FGTS passou também para a Caixa Econômica e antes você ia trabalhar, né? Você trabalhava, né, por exemplo, né? E você escolhia qual o banco que você iria, que a empresa iria depositar o seu fundo de garantia por tempo de serviço. Aí é verdade, professor, é verdade. Então vocês estão, ou seja, não era apenas a Caixa Econômica. Com isso, de um dado momento da história, todo esse recurso passou a ser obrigatório o recolhimento na Caixa Econômica e, consequentemente, aqui o pagamento dos valores, o repasse aí para os trabalhadores. Ou seja, uma questão com muitos conteúdos, com profundidade, ela está absolutamente correta, né? Terminamos essa grande aula aí, né, uma aula magnífica sobre caixas econômicas, e vamos aqui uma frase aí que toda vez antes que eu começo a aula eu dou uma lida nessa frase, né? Nas frases das aulas, né? Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. De novo, cara, né? Você pode sonhar, criar, desenhar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em uma realidade, né? Aqui pessoas para ajudar a fazer e pessoas no sentido de dar vida a esse lugar mais maravilhoso que você fez no mundo, que você sonhou, né? Então as pessoas são importantes em todos os momentos, né? Tá certo, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima se quiser. Fui, tchau. Clique like.